Olá, pessoal, boa noite. Está começando mais um programa Segredos da Arquitetura e do Design aqui na TV Uninter. Eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal da TV Uninter, porque além do nosso programa, que é mensal, tem vários outros programas super interessantes. E como eu disse, né, o nosso é mensal, então no próximo mês vai ter outro e depois outro, e sempre temas super bacanas. E o tema de hoje vai ser Ética e Cidadania nos Desafios das Smart Cities. Convido vocês também a se inscreverem aqui no programa, porque se vocês clicarem no link que está fixado aqui nos comentários e se inscreverem, vocês garantem um certificado de 2 horas de participação. E para vocês garantirem esse certificado, após a inscrição, você tem que realizar uma avaliação dizendo a palavra-chave inteligente. Assim que você colocar essa palavra-chave inteligente ali na avaliação, você já garante seu certificado de participação para as horas complementares, tá bom? Então vamos, né, ao nosso programa de hoje. Vamos apresentar o nosso convidado, que é uma pessoa super perfeita, assim, para falar desse tema. Realmente uma pessoa muito boa. Apresento para vocês, então, o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Andressa. É um prazer estar aqui, né? Como a gente estava conversando nisso, já me sinto parte da casa. Afinal de contas, muito embora eu tenha trabalhado como seletista, já estou na casa desde 2012. Então, são 13 anos aí trabalhando com você, com o professor Aquiles, com o professor Eliseu. Aproveito e mandar um abraço aí para os nossos colegas, professor Cláudio, minha irmã, professora Adriana, professora Grazi, então os colegas que eu fiz aí ao longo desses praticamente 13 anos de Uninter. Isso aí. Então, a gente vai conversar bastante sobre essa questão, então, das Smart Cities, inclusive alguns eventos que o professor participou recentemente. E a questão do link para vocês participarem, ele tá fixado aqui, tá bom? Nos comentários para inscrição. E também eu convido vocês a participarem, porque eu vou estar acompanhando aqui o chat o tempo todo. Então participem, mandem comentários, mandem perguntas também para participar aqui do nosso papo que é ao vivo, tá bom? Então vamos apresentar oficialmente, né, o nosso professor. Ele, então, é professor universitário, consultor estratégico e mentor de startups. Ele possui formação ampla e interdisciplinar. A tese dele abordou temas como o uso da tecnologia em prol da edificação de arranjos colaborativos, bem como também destacou a trajetória visionária empreendida por Curitiba, com foco em sua modernização estética e tecnológica. O professor Sérgio, então, ele é graduado em Direito pela Federal, em Comunicação Social pela Unicuritiba, especialista em Marketing pela PUC, em Filosofia e Psicanálise e Sociologia Política também pela UFPR, MBA em Comunicação e Marketing pela Unicuritiba, mestre em Gestão Urbana pela PUC-PR, doutor em Administração pela Universidade Positivo e pós-doutorando em Gestão Urbana na PUC-PR. E ele é docente também dos cursos de graduação e de pós-graduação, inclusive aqui, né, do nosso curso aqui da Uninter, não só dos nossos aqui de arquitetura, mas alguns outros vocês vão encontrar o professor Sérgio por aí. Ele também é consultor e mentor, né, nas áreas de planejamento estratégico e marketing, gestão urbana e comunicação pública municipal, planejamento estratégico aplicado à administração pública, city marketing e place branding. Então, o currículo do professor Sérgio é um currículo extenso e bem direcionado para essa área das Smart Cities, né, professor? Acho que a gente podia começar, então, falando aí para o pessoal que está acompanhando a gente, o que a gente pode dizer que define uma Smart City? E quais o que define, o que caracteriza? Existe alguma legislação? Como é que funciona? Então é bacana a gente sempre destacar, né? Nós moramos numa cidade que tem o privilégio de receber a chancela de Smart City, mas para quem está em casa e não está assim tão conectado a esse campo de estudos, é uma das chancelas. Nós temos várias chancelas aí, não só como cidade inteligente, como cidade educadora, como cidade inovadora. Então, é interessante que a gente sempre tenha, na medida do possível, um certo alinhamento com relação a quais indicadores que fizeram e quem que deu essa chancela. Quer dizer, qual foi o instituto, né? Porque como a gente não tem uma normativa que vale para o mundo todo, existe, né, essa espécie de uma diluição com relação a esse conceito. Tanto é verdade que um dos trabalhos que eu fiz na minha tese de doutorado, acho que é até bacana aproveitar, deixa aí, contar um pouquinho a respeito disso para meus colegas aí que estão nos acompanhando. Quer dizer, nós temos aí sempre as pós, né, as chamadas estricto e as lato sensu. Os cursos de pós-graduação nossos, onde a gente trabalha junto, né, são os cursos que são as especializações e os MBAs. Eles são direcionados já ao pessoal ao trabalhar dentro de uma realidade de mercado. E quando você vai para o estricto, tanto o mestrado quanto o doutorado, eles são mais focados em sala de aula. E uma das diferenças fundamentais para quem de fato foi seguir a carreira docente, tal como nós, é que o mestrado ele propõe o quê? Um aprofundamento em uma determinada temática, e o doutorado você tem que entregar algo de novo.
A própria palavra doutor, né, se você for fazer a análise semântica dessa palavra, ela vem do latim. E a ideia é que você propaga ou professa uma determinada ideia nova. Né? Então, essa ideia de inovação, ela vem já desde essa época. E uma das propostas que eu trago de inovação na minha tese de doutorado foi o seguinte: eu, dentro das minhas limitações, após ter lido uma série de literatura, acabei constituindo o meu conceito de Smart City. Acabei trazendo aí diferentes autores, um dos principais autores hoje é o Kohn, né, que fala, ele acabou dando, né, início à parte mais acadêmica, até mesmo porque as Smart Cities, ao contrário do que as pessoas pensam, a origem delas não é na Europa, nem nos Estados Unidos. A primeira experiência de Smart City foi na Coreia do Sul, olha que interessante, é bacana a gente sempre destacar, né? A Coreia do Sul viveu um momento muito complicado em termos históricos, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela estava completamente destruída pós-ocupação japonesa. Ela tinha um PIB, se você ter uma ideia, menor do que boa parte dos países africanos. A população norte-coreana e sul-coreana, na época, não havia sido dividida, estava literalmente passando fome. E daí, logo depois, se não bastasse, eles tiveram a guerra da Coreia, né, das Coreias, perdão, e a partir dos anos 60, o que a Coreia começa a implementar? Ela percebe o seguinte: a gente tem que reconstruir nosso país. E graças, aí sim, que é um dos pilares das Smart Cities, a ideia dos modelos colaborativos. Então, o que o governo coreano fez? Duas coisas, basicamente: investiu pesado em educação, para você impedir que a fuga de cérebros continuasse acontecendo, né, que as pessoas faziam faculdade na Coreia e iam morar, estudar lá, trabalhar no Japão, até pela questão econômica, né, e fortalecer esses elos colaborativos. Né? Então é bacana que um dos primeiros pilares que a gente tem que sempre destacar da cidade inteligente, ou Smart City, não é a tecnologia. É a possibilidade de você ter vetores que fazem com que as pessoas estabeleçam o quê? Arranjos colaborativos. É a governança. É você aproximar o poder público justamente da iniciativa privada. A sociedade civil também vem ao encontro desse mesmo objetivo. De dentro da minha tese de doutorado, o que constitui? Né, eu passo a considerar uma cidade inteligente a partir de que momento? Desde que ela siga o que eu chamo de modelo DRISH. O que seria o DRISH? Né? Assim, as letrinhas da de disruptivo, resiliente, inteligente, sustentável e humanizado. Né? Quer dizer, dentro do modelo que eu criei, fazendo uma análise de outros modelos, não que existam modelos melhores e piores, né? Dentro da minha leitura de indicadores, né? Porque o que a gente percebe isso hoje, né? As cidades que recebem o título de Smart City, mas espera aí, qual que é o indicador? Educação, é qualidade de vida, é transporte. Então, eu parti desses 5 indicadores, e a partir desses 5 indicadores eu fui criando, digamos assim, níveis de evolução. Né? Quer dizer, a primeira ideia é que você tem que ter disrupção, quer dizer, a inovação realmente tem que estar focada em algo que vá mudar a vida das pessoas, é bacana. A ideia da resiliência, quer dizer, a cidade tem que aproveitar as questões macroambientais a seu favor. A questão de você ter a inteligência, mas logicamente dentro do modelo colaborativo, como eu estava colocando, quer dizer, tem que existir troca, tem que existir diálogo, um modelo dialógico, pode ser uma questão só unidirecional, né? Senão você vai virar tecnopólis, quer dizer, você ter a tecnologia, mas o poder público acaba de uma maneira, né, impedindo que as pessoas façam esses intercâmbios. A ideia da sustentabilidade, trabalhar os ODS. E eu acho que dessas letrinhas todas, a mais importante, a gente vai acabar depois tendo tempo para discutir um pouquinho mais disso, é a questão da humanização. Quer dizer, a cidade inteligente ela tem que estar focada onde? No ser humano. A tecnologia é um vetor, ela é uma plataforma. Mas o que a gente tem que tentar é a maneira de fazer o quê? Alinhar os interesses do poder público com os interesses coletivos em prol de quem? Não só do morador, mas a pessoa que de uma maneira utiliza o espaço urbano. Né? Que possa ser o turista, que possa ser o investidor, outras pessoas que de uma maneira têm interesse naquele mesmo espaço e que logicamente tem que ser de uma maneira preservada nessa aliança, sociedade civil e do poder público. É muito interessante, professor, porque eu acredito que muita gente, quando a gente fala de cidades inteligentes, vai direto para a questão da tecnologia. Exatamente. E até que você comentou, né, uma curiosidade, muitos pensam em Barcelona, né, que é o Sim. berço das cidades inteligentes e tudo mais. Mas é interessante a gente ver que tem outros locais e que iniciou, né, realmente se expandindo a partir daí. E Barcelona, diga-se de passagem, ela conseguiu esse destaque justamente porque é uma questão histórica, né? A região da Catalunha, ela sempre foi uma região que teve uma coesão social muito forte. Até porque até hoje tem movimentos lá que propõem que a independência daquela região da Espanha. Eles sempre foram, na medida do possível, contra o governo do Franco. Então, em parte, porque a gente reforça a tese da questão do modelo colaborativo, né, daquele modelo que a gente chama de bowling together, não bowling alone. Quer dizer, não existem mais problemas da cidade. São os nossos problemas. Por que em Barcelona, de certa maneira, isso era mais fácil? Porque as pessoas já tinham um sentimento de pertencimento. É o chamado stakeholder engagement. Quer dizer, se você não tem engajamento por parte da população, não tem como você se propiciar um modelo inteligente. Você fica o quê? Fica na Tecnópolis. O que é Tecnópolis? É a cidade onde você tem uma série de apetrechos tecnológicos. É uma cidade que prega a questão do estético, de beautification. Mas espera aí, e o cidadão? Ah, não, mas a cidade é bonita, a cidade é limpa. Ok, e o cidadão nessa história toda? Coitado, ficou escanteado. Quer dizer, a cidade não é feita para ser bela.
A cidade é feita para, de uma maneira, tornar a nossa vida, uma vez, né, estabelecendo conexões, o quê? Mais compatível com nossos interesses. Não que a gente vai dilapidar o meio ambiente, mas tem que conectar essa cidade aos nossos interesses enquanto seres humanos. E a gente pensando nessa questão do cidadão, nessa questão humana que você trouxe, né, da gente humanizar mais as cidades através dessas questões, desses aspectos, né, inteligentes, quais são os maiores desafios éticos que entram nisso, já que a gente está falando do ser humano? Eu acho que é bacana, o primeiro ponto, é colocar que dentro de uma relação assim, do poder público para com o cidadão, o interesse coletivo ele tem que prevalecer. Só que o interesse coletivo, na prática, ele é dotado de uma grande discricionariedade. Quer dizer, que o governo tem que trabalhar educação, tem que trabalhar lá transporte, tem que trabalhar outros elementos, segurança, né, que foi o tema do mestrado, por conseguinte, mas em qual grau e qual que é a prioridade? Quer dizer, o primeiro ponto é o seguinte, a prefeitura, para que de fato você possa considerar uma cidade realmente inteligente, tem que ter uma estrutura porosa. Quer dizer, você tem que ter canais dialógicos que possibilitem as pessoas não só apresentar ideias, mas que tenham fóruns de discussão. O próprio Pierre Levy fala muito da cyber ágora. Quer dizer, você tem que ter praças dentro do espaço público, aí sim dentro da realidade virtual, porque nem todo mundo consegue se reunir presencialmente para que as pessoas possam participar. É interessante porque quando as pessoas participam mais da gestão pública, a gestão começa a ganhar mais aderência. As pessoas começam a se reencantar com a questão do espaço público. Algo que eu falo na minha tese de doutorado, fazer agora propaganda do meu trabalho, né? Afinal de contas foi lá um trabalho que deu depois, no final, umas 400 laudas. Não que tamanho seja documento, mas uma coisa que eu defendo é uma tese de um autor que eu gosto muito, chamado Richard Sennett. Até uma dica, acho que o professor não consegue, né, falar sem citar alguém, né, já que muitas pessoas estão em casa vão se interessar pela temática. Assim espero. E eu fazer pós com a gente, tem a pós das inteligentes, vamos defender o nosso jabá, né? Então, o que o Sennett fala, né? Ele tem vários materiais, ele tem dois que eu gosto muito. Um chama-se O Declínio do Homem Público e tem outro que ele fala do Sangue da Pedra. Então, o Declínio do Homem Público, ele fala o seguinte, a cidade só vai se rehumanizar quando as pessoas reocuparem o espaço público. Ou seja, o espaço público não é o espaço do Estado, não é o espaço dos outros, é o meu espaço. Para que seja o meu espaço, eu tenho que me reapossar, eu tenho que ressignificar o espaço público. E por que a cidade, em alguns casos, ela fica, vamos pensar assim, um termo não muito gentil, abandonada? Porque a gente muitas vezes valoriza do muro para dentro, e a praça, que é o lugar do encontro, que é o lugar da troca, que é o lugar do diálogo, lugar da narrativa, ele se perde. Em parte, muitos dos problemas que nós temos hoje, inclusive de cunho psicológico, isso ele faz para os nossos alunos, é que nós perdemos o contato com o outro. A questão que você estava colocando da ética, um ponto que eu defendo muito arduamente, em alguns casos estou sendo criticado, né, é que todos nós, seres humanos, em algum grau, nós somos pessoas idealistas. Só que às vezes o nosso idealismo ele é muito deslocado do nosso círculo mais próximo. Exemplo, você conversa com alguém e fala assim, qual que é o teu sonho? Ah, eu quero acabar com a fome na África. Ah, eu quero acabar com a corrupção no Brasil. Eu quero acabar com o conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia. São desejos muito legítimos. Só que para você conseguir, de fato, operacionalizar isso, um alto grau de eficácia, é muito complicado. Precisa de dinheiro, precisa de mais pessoas atuando de maneira síncrona, senão é muito fácil. Então, o que eu digo? A questão ética, e é bacana que quem está em casa, de certa maneira, tente, dentro das suas limitações, quem sabe que não são assim, todo mundo está 100% vivendo para a cidade, a gente tem que também, de certa maneira, cuidar o nosso, né, dia a dia, essa questão financeira, é que nós temos que trabalhar as nano-relações. Como assim nano-relações? Às vezes a pessoa está muito preocupada em recuperar um espaço público, mas a pessoa não sabe o nome do porteiro do prédio dela. Não sabe o nome da menina que faz a faxina aonde ela trabalha. Sabe? E o processo de reumanização passa por isso. Não conhece mais seus vizinhos. Exatamente. Tem aquele trabalho clássico lá que foi feito na USP, um professor que, né, ele passou durante um tempo da vida dele se vestindo como se fosse um faxineiro. Depois dei uma olhadinha, não vou lembrar o nome do professor, mas é um trabalho assim que foi muito emblemático. Foi uns 15 anos atrás, aproximadamente, que ele fez o seguinte. O trabalho dele de doutorado foi o quê? Ele queria mostrar a invisibilidade social. Só que ele fez um trabalho antropológico e ele utilizou dentro da pesquisação. Então, o que ele fazia? Ele dava aula na USP, e ele conta assim na tese de doutorado dele. Lembra que eu peguei alguns trechos até para usar do meu trabalho. E que as pessoas davam bom dia, boa tarde, quer dizer, se referiam a ele enquanto professor. Ou seja, ele não era importante enquanto indivíduo. Ele era importante porque ele era professor. E na parte da tarde e na parte da noite, ele cumpria lá o horário como se fosse um funcionário, ele literalmente fazia a faxina lá na universidade. E daí ele via que as mesmas pessoas que davam bom dia para ele de manhã, não davam bom dia para ele de tarde, muito menos de noite. E quando ele passou aí sim a agrupar lá, né, ao fazer parte desse outro ciclo social, ele percebeu que até os próprios faxineiros no início não conseguiam interagir com ele de maneira natural. Continuavam se referindo a ele como um professor. Ou seja, você encapsula a pessoa dentro de um título.
Uhum. E a gente que é professor sabe disso, né? Quer dizer, o Brasil vive muito disso, né? Eu que tenho, né, a formação original do direito, a questão do bacharelismo, quer dizer, enquanto você continuar com o bacharelismo, você estiver muito preocupado com algo que está além, e é legítimo, por favor, não vou tirar a legitimidade, mas esquecer daquilo que está mais próximo, você não consegue reaproximar as pessoas. A ética, ela surge do processo de reumanização, de enxergar o outro como diferente. O simples fato de você saber o nome do outro é importante. Por que os nazistas, né, na época enfim, do Holocausto, né, eu falo isso porque a minha família tem origem judia, isso é importante para mim enquanto indivíduo, né? Como é que você desumaniza alguém? Você retira o nome da pessoa. A pessoa passa a ser vivida como um número, né? Parece a lista de Schindler, do pianista, em vários filmes que tratam essa história, né? Por que o nome é importante? Porque você coloca o indivíduo num papel o quê? De humano, né? Quando você vai desumanizar alguém, e por isso que a cidade vive esse processo, as pessoas confundem acabar com a pobreza e acabar com o pobre. Tirar o indivíduo, muitas vezes desfavorecido do centro da cidade, não é acabar com a pobreza. Desculpa a minha sinceridade. Talvez até, aspas, resolva num curto espaço de tempo, mas é enxugar gelo. É igual você achar que você combate violência urbana matando pessoas que são periféricas. Isso, não, mas você cria um sentimento de impotência, a pessoa... Peraí, mas isso vai, no médio e longo prazo, redundar no quê? Se fosse assim, você bastava, aspas, eliminar todos os indivíduos que são vistos por nós como inservíveis, criminosos, e acabava com a criminalidade. E não é assim, porque esse ciclo vai se mantendo. Não estou dizendo que a pessoa não tenha, aspas, uma parcela de culpa, mas ele é um elemento a mais de um problema maior, de um problema público, que tem que ser encarado com a população que mora naquela cidade como partícipe da solução. Eu acho que de maneira, né, dentro da questão ética, acho que esse é o principal ponto, né? E para que a cidade de fato possa prosperar, e aí sim, pensando na ideia do prosperar, não só enquanto enriquecer financeiramente, que esse é um outro erro. As pessoas pensam que a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu quando economicamente ela se fortaleceu. É importante que ela se fortaleça economicamente, mas quando a gente vai analisar a relação do PIB e depois você faz essa divisão per capita, você vê que muitas cidades, e Curitiba não foge à regra, elas se enriqueceram, elas se fortaleceram, mas não necessariamente teve um processo de diluição dessa riqueza para os menos favorecidos. Né? Quer dizer, hoje Curitiba, não sei se poucas pessoas sabem disso, ela está se aproximando aí da quarta cidade com a maior quantidade, aí sim, percentual de pessoas de classe A e B. Então é Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Então é uma ilusão achar que muitas vezes a riqueza está próxima, então a Curitiba cresceu. Não estou dizendo que Curitiba seja uma cidade com tantos problemas quanto as demais, mas notemos nós que, eu, graças a Deus, tenho uma condição um pouco mais privilegiada, mas essa riqueza toda que veio para a nossa cidade não necessariamente foi distribuída de maneira equitativa. Você ainda tem centros onde você tem uma riqueza muito grande, Covile, Batel, e você tem zonas desfavorecidas, principalmente nas franjas da cidade, como a gente fala, que é a região metropolitana. Por isso, que as Smart Cities também depende, aí sim, no nosso caso, de estar tentando aos pouquinhos fazer esse processo em aproximar a cidade polo, que seria Curitiba, com a região metropolitana. Já não é nada você resolver um problema da cidade, como foi da pandemia. Ah, então fecha Curitiba, e Pinhais estava aberto. Quer dizer, na prática não adianta nada, né? Quer dizer, se a pessoa vai atravessar lá o rio e vai deixar de ser contaminada, isso é uma bobeira sem fim, né? E são municípios que estão sempre juntos ali, né? Exatamente, estão conurbados. Exatamente. E, professora, a gente levando para o lado da tecnologia, inclusive, acho que primeiramente você podia falar um pouco da experiência que você teve, né? O professor foi palestrante no evento que teve aqui, que é o Smart City Expo Curitiba, né? Que é um evento internacional que trata de cidades inteligentes. Lá o que a gente mais via, pelo menos nos estandes, era tecnologia. Sim. Nas palestras tinham outros assuntos, né? Tinha um congresso junto e algumas outras palestras acontecendo ali na exposição. Tinha outros temas muito interessantes, mas, querendo ou não, o olhar do grande público acaba indo para a tecnologia, Sim, né? porque a tecnologia encanta os olhos. Sim. Nós somos aí até para uma leitura muito positivista da realidade. O século XVIII ele não morreu, como eu sempre digo, né? Quer dizer, o iluminismo ele continua muito vivo no nosso coração. Quer dizer, a tendência nossa é trabalhar o espaço urbano e a tecnologia, de certa maneira, é um elemento a mais dentro de um processo estético. O Richard Sennett fala isso muito para a gente no livro dele, né? Quando ele vai analisar a cidade, ele sempre compara a cidade da Idade Média com a cidade burguesa, que é esse modelo que nós temos hoje. O que ele fala? Cidade da Idade Média, qual que é a leitura que a gente tem? É cavalo passando, é carroça, é uma cidade, aspas, suja, né? Porque as pessoas, muitas vezes, nós enxergamos com aquela leitura, e quer queira que não, acaba sendo contada por um prisma burguês. A própria questão estética hoje, aí conectada à limpeza, é uma cultura muito burguesa. Essa ideia da limpeza, de você tomar banho todo dia, lavar as mãos, é bom que se diga, é uma cultura muito burguesa. A própria privacidade, você ter o teu espaço,
inclusive para as necessidades fisiológicas, é uma conquista do século XVIII para frente. As pessoas não tinham essa leitura no século da Idade Média, por exemplo. Inclusive na questão das necessidades fisiológicas, né? Não havia necessidade de você fazer isso escondido dos outros, né? No espaço seu. Você vem a ideia da privada, né? Privada é onde eu faço aquilo de maneira privada. Nada a ver. Patente, que as pessoas falam patente, porque tinha patente requerida, meus modelos de fantasia da Inglaterra. Agora, o que você tem que voltar, de alguma maneira, a entender? Já a cidade, aí sim, nossa, burguesa, ela segue um modelo não mais dionisíaco, como a gente fala, é um modelo apolíneo. É uma cidade bonita, é uma cidade limpa, é uma cidade onde você tenta, muitas vezes, excluir o desfavorecido, porque ele deixa a cidade feia. Olha que interessante. Mas não é uma cidade focada onde? No ser humano. Então, o que você nota hoje? Volta ao ponto que a gente estava comentando da reumanização. As pessoas moram em lugares, muitas vezes, esteticamente super bonitos, mas por que elas não necessariamente sentem-se felizes ou integradas? Porque ela não está enraizada dentro daquele espaço. Aquilo que um pouco o Bauman fala para a gente. Né? Ele fala que a cidade, muitas vezes, ganhou, nos últimos tempos, dois indivíduos que até então não existiam. Né? Que fala historicamente. Ele fala bem da figura do turista, que é aquele que está, mas não vive a cidade. Quer dizer, turista no sentido de que eu estou, mas eu não vivo. Eu não me preocupo com a cidade. Eu me preocupo com o meu. Né? Porque eu me acho um ente à parte da cidade. E outro que ele fala que é, aspas, o vagabundo. O que é o vagabundo? É aquele indivíduo, muitas vezes, que aos olhos do poder público ou de parte da cidade é um inservível. Então, ao invés de você, aspas, dar digamos assim, uma possibilidade de inserção dessa pessoa, você acha que o simples fato de você excluí-lo do nosso convívio, você sanou aquele problema. Né? Aquilo que a gente vê muitas vezes na nossa cidade, sem nenhum tipo de crítica, eu acho que é necessário, mas é uma medida paliativa. Então, você pega um morador de rua, né? Muitas vezes ele está naquela condição, o que você faz? Você retira ele de lá, lava todo aquele espaço, leva ele para um centro de reabilitação. O que acontece muitas vezes? Passa 1, 2, 3, 4, 5 meses, o que acontece com esse indivíduo? Ele volta a morar naquele lugar. Talvez não lá, mas em algum lugar. Por quê? Porque ele não consegue emprego, ele não tem uma teia social que possa reinseri-lo na cidade. Porque volta ao ponto do Sennett, quer dizer, a cidade é apolínea, ela é bonita, mas ela não é feita para acolher. Começa aquelas táticas do urbanismo, do próprio urbanismo, de você colocar grades e vários, né, artifícios assim para você tentar afastar exatamente, essas são os ofendículos, né? Você coloca prego nos pés, não, muitas vezes nos bancos, para que a pessoa não durma lá. Quer dizer, é mais um elemento para você negar o espaço público. Eu não estou querendo dizer que a pessoa que é desfavorecida deve permanecer no espaço público, mas não é a maneira correta de você solver o problema. Você solve o quê? A consequência, aquilo que está mais explícito. Agora, o fato de você realmente entrar no cerne da questão e possibilitar que essa pessoa tenha muitas vezes, porque é aquilo, né? Acho bacana que nós até tragamos um exemplo agora prático, né? A Vila Torres aqui em Curitiba. Uma coisa que pouquíssima gente sabe, eu sempre gosto desse exemplo, porque eu trabalhei lá como voluntário de 2 anos na Vila Torres e eu mesmo não sabia. É interessante porque um dos lugares onde eu trabalho fica do lado da Vila Torres, né? A Vila Torres, ela só surgiu, é uma comunidade carente, que tem pessoas do Brasil todo assistindo, até do mundo todo, né? A gente tem alunos da Uninter aí fora do Brasil, então a indelicadeza desse professor é uma região desfavorecida. Ela é uma zona hoje, né? Um espaço degradado. É uma zona urbana degradada. Então, o que acontece? Por que ela surgiu? Lá nos anos 70, teve aqui no nosso estado do Paraná a geada negra. E ela literalmente destruiu as plantações de café, que naquela época, nas regiões de Londrina, Maringá, tudo norte pioneiro nosso, era o principal produto, né, agrícola daquela comunidade. E muitas dessas pessoas que estavam no Paraná na época, elas vieram de São Paulo e de Minas Gerais justamente para plantar café. Então, aconteceu a geada, muitas dessas pessoas não tinham uma condição, uma reserva financeira, elas tinham mal chegado no estado do Paraná, então aquela velha história, vende tudo em Minas Gerais, coloca todo mundo num carro, vamos para o Paraná comprar um terreninho, comprar uma fazendinha, vamos plantar café. No primeiro ano que você planta, geada negra. Queima tudo. Plantação, quer dizer, a família já vem com uma condição financeira desfavorável, tudo que ela tinha para conseguir pagar os empréstimos do banco, ela perde. O que o banco vai lá? O banco vai lá e literalmente se apropria das terras dessa comunidade. O que essa comunidade faz? Olha como as coisas começam a se encaixar historicamente. Você não tem mais como continuar a viver lá no Norte Pioneiro, não tem mais como você voltar para São Paulo, para Minas Gerais, mas em compensação você sabe que lá em Curitiba, que na época era uma cidade considerada pequena, tem uma tal de SIC sendo formada, Cidade Industrial de Curitiba. E o que essa comunidade lá que perdeu as terras do Norte Pioneiro faz? Migra para Curitiba justamente em busca do quê? Dos empregos. E parte até consegue os empregos, parte infelizmente não consegue. Quem conseguiu os empregos acaba constituindo essas zonas degradadas perto do SIC.
como existe até hoje, e quem, infelizmente, não conseguiu emprego foi morar ali, na região onde é Vila Torres. Aquilo que eu digo, se lá atrás o governo tivesse tido uma política pública realmente focada no quê? Sustentabilidade, modelo colaborativo, um olhar mais, digamos assim, humanizado para essas comunidades, vamos imaginar que elas não tivessem necessidade de sair lá do norte. Talvez elas não tivessem vindo para Curitiba, ou talvez até viessem, mas uma condição muito diferente. Porque hoje é muito fácil você falar assim, você aponta o dedo, a pessoa fala assim, ah, mas você é culpado de estar morando aqui, mas ok. Mas será que no final das contas, se o Estado não tivesse investido uma quantidade X, seria muito mais fácil você fazer a gestão dessa situação do que hoje nós estamos vivendo lá? Né? Porque hoje você tem taxa de criminalidade, você tem tráfico de drogas, você tem uma série de problemas que estão conectados àquela comunidade. E é bom lembrar que não é por culpa da comunidade, é porque boa parte das pessoas que moram lá, e eu sou testemunha porque eu fazia trabalho voluntário, são pessoas que querem de fato trabalhar, querem criar seus filhos, quer dizer, não são pessoas que necessariamente estão conectadas à criminalidade, mas que vivem esse problema, porque afinal de contas elas moram lá, elas não têm aonde elas morarem, mas o que muitas vezes você nota é isso. Quer dizer, os problemas urbanos eles surgem e muitas vezes eles vão eclodir daqui 20, 30, 40 anos, por quê? Porque você não teve um planejamento prévio. Por que você tem hoje problemas na região metropolitana? Porque lá atrás não teve uma política pública de longo prazo, prevendo o seguinte, espera aí, Curitiba está crescendo, ok, está chamando um monte de gente para cá, todo mundo vai ter condição de morar aqui? Não. Onde é que essas pessoas vão morar? Ah, vão morar na região metropolitana. Curitiba tem infraestrutura? Tem. E a região metropolitana? Não. Vamos fazer alguma coisa? Ah, não, depois a gente vê. E esse depois que a gente vê, chegou agora a hora de pagar a conta. Sabe? Então você nota, e por isso que eu gosto da cidade enquanto organismo vivo. Quer dizer, as coisas na cidade, como no mundo como um todo, não acontecem de maneira aleatória. Quer dizer, se algo está, de certa maneira, se configurando hoje, tem uma raiz. E talvez se lá atrás, a gente sabe que isso é impossível, tecnicamente falando, você tivesse tomado uma medida, muitas vezes até simples, você teria evitado esse processo, essa degradação que você passa a ter determinados espaços lá na frente. Né? A própria questão hoje dos centros, você que é arquiteto trabalha, né? Por que as pessoas deixaram de ocupar os centros da cidade? Por esse problema. E é um processo cíclico, né? Quer dizer, quanto mais você vai afastando as pessoas do centro, mais problemas você vai tendo. E o que a prefeitura tenta fazer? Vamos tentar reurbanizar. Mas espera aí, essa reurbanização vai trazer quem para o centro? É o quem a gente quer de fato? Será que você vai ter um ecossistema onde tem um comércio, onde tem a possibilidade da pessoa, muitas vezes, conseguir um emprego? Não adianta você reurbanizar por reurbanizar. Daí, logicamente, fica um espaço bonito, você muitas vezes acaba incrementando, olha que interessante, o processo do valor do apartamento, e aí sim, o indivíduo que ainda estava morando no centro, onde ele vai morar? Na periferia. Sem infraestrutura, e o centro volta a ficar abandonado. Então, as ideias, como eu sempre digo na cidade, muitas vezes elas são boas. Eu não estou dizendo que o prefeito, o secretário de obras são pessoas bem intencionadas. O que falta em determinados casos, vamos pensar assim, é uma leitura de médio e de longo prazo. As leituras são o quê? São 4, são 8 anos, porque é o mandato do prefeito. Não está preocupado lá na frente quem que vai segurar muitas vezes o rojão. Não, vamos fazendo. Enquanto estiver dando certo, bacana, mas daqui 8 anos vai... Ah, não, mas daqui 2 anos eu não estou na prefeitura. Quer dizer, Esse passei ponto eu acho a bomba para frente. interessante, porque pelo menos aqui em Curitiba, acredito que quem está assistindo a gente, né, que é da área, né, de urbanismo, arquitetura, enfim, sabe que Curitiba é referência, né, mundial, urbanismo, transporte público, é uma cidade de referência. E o que é até chega até a ser engraçado, né, nisso que você está falando. Porque lá atrás, quando Curitiba começou a pensar nisso, Curitiba não era uma cidade grande. Não era muito, pelo Ela contrário. estava pensando, como você acabou de falar, se antevendo ao que ia acontecer. Então a cidade vai crescer, vamos fazer esses corredores de transporte público, vamos pensar dessa forma, isso e aquilo. Ela foi trabalhando bem. Mas chegou um momento que cresceu demais e acabou parando. Exatamente. Então, é justamente, acho que esse o ponto da cidade ser referência, dela ter pensado dessa maneira. Exatamente. O que nós temos aí de privilégio, e vamos analisar essa questão, esse indivíduo, que é o Jaime Lerner, do ponto de vista eminentemente técnico. Eu vou, na medida do possível, me afastar de qualquer conotação política. E o que eu digo, né? Não só porque eu conheci ele, né? Depois eu dei aula até pro neto dele, ele foi meu aluno, ele é um indivíduo, assim, muito inteligente, muito visionário. Do ponto de vista técnico, ele é um dos homens, assim, mais avançados, assim, vanguardistas, né? Que se você for pegar historicamente. Tanto que tem pessoas de outros lugares do mundo que vêm para Curitiba para conhecer a obra dele. Tem o Instituto Jaime Lerner até hoje, sabe? Então, vamos tentar entender a figura do Jaime Lerner dentro de uma perspectiva técnica. Ele era um homem lá do IPUC, então lá nos anos 70 ele acaba, né, até por uma questão histórica, assumindo a prefeitura, é bom lembrar isso, e ele, aí sim, ele mesmo que acaba, né, tendo coragem, no seguinte sentido, assim, temos que tomar uma atitude agora. Vamos agora, de maneira paulatina, né, aos pouquinhos, ir reduzindo a influência do plano Agache,
que era aquele plano que até então existia, que percebia, né, um crescimento circular, e vamos trabalhar as perimetrais, vamos trabalhar ali as grandes vias de escoamento. Por quê? Porque aquilo que você disse de maneira brilhante, talvez agora nos anos 70 não faça diferença. Só que lá na frente ele já estava, de certa maneira, analisando pelos modelos que ele tinha em mente, Nova York, Paris, né? Então o que foi feito? Foi feito um processo de longo prazo. E a própria SIC, né? Vamos trazer as indústrias para cá, porque talvez não seja a melhor forma de você industrializar, mas você precisa trazer o quê? Cérebros, tem que trazer mão de obra, tem que trazer gente para você fazer o motor econômico girar. E isso dá certo durante quanto tempo? Aproximadamente 20 anos. Tanto que quando chega nos anos 90, você muda o paradigma. Não é mais a cidade, planejamento urbano, nem o transporte público, é a cidade ecológica. Novamente, o Jaime Lerner pensando lá na frente. Porque ele já tinha essa noção. Eu que trabalho a parte de marcas urbanas, ele já percebeu, veja como ele foi visionário. Nos anos 90, o quão seria importante para uma cidade ter uma chancela de ser uma cidade ecologicamente sustentável. Era uma coisa que na época ninguém falava. Eu lembro nos anos 90, Curitiba aqui estava trabalhando isso, as pessoas davam risada. Reciclagem, separação de lixo, os próprios parques, né, de Família Curitiba. Folha, né? Quer dizer, o parque, enquanto é um espaço para você impedir que a cidade sofra com as enchentes, isso é bom lembrar, as pessoas muitas vezes não entendem, né? Eu falo para meus alunos, né? Nem culpa do aluno, muitas vezes, ele fala assim, professor, mas o parque está todo alagado. Eu falei, ainda bem que o parque está alagado, porque antes o parque do que a tua casa. Ele é feito com zona de contenção. Né? Só que as pessoas não percebem isso. Então, novamente, a mulher teve essa sacada lá. E depois, mais recentemente, novamente, Curitiba muda o paradigma para virar Smart City, a capital tecnológica. E você tem que mudar hoje o nosso modal dentro da questão tecnológica. E aí que vem minha palestra lá nas Smart City, como eu tinha colocado, Andressa, eu dei duas palestras, na verdade, né? A primeira foi comentando a questão das startups. Eu falei um pouquinho da importância hoje de você ter cérebros trabalhando dentro de uma cidade, dentro dessa cultura da startup. Por que ela é tão importante? Porque ela gera muitos dividendos sem gerar poluição. Né? Um modelo que eu acho muito bacana, muito embora não seja muito favorável ao nome aqui da região sul, é o que foi feito em Florianópolis. Ele hoje é chamada Ilha do Silício. O nome eu achei meio desnecessário, mas ok. Né? Nós temos o Vale do Pinhão, então por que não Ilha do Silício? Criou-se lá e por quê? Florianópolis está anos-luz na frente de Curitiba nesse sentido, porque como lá boa parte da ilha, para quem mora em Florianópolis, já visitou, ou são zonas de preservação permanente, não tinha como você fazer uma SIC lá em Florianópolis. E Florianópolis, historicamente, sempre teve muito atrás de Joinville, Blumenau e outros polos ali, né, que são polos economicamente muito mais desenvolvidos. Né? A parte industrial não está ali em Florianópolis, justamente por conta dessa questão. Então, o que a prefeitura fez? Vamos trabalhar o turismo, que é um outro elemento importante, a sede do governo está ali, só que vamos trazer pessoas para cá. Vamos criar um ecossistema, aí que está o ponto importante, ecossistema, para garantir a permanência dessas pessoas aqui. Então, quem que vai ter que entrar? Vai ter que entrar a academia, vai ter que entrar aí parte dos empresários, vai ter que entrar a população civil, todo mundo tem que comprar essa ideia, para daí, de fato, você conseguir prosperar. Então, o primeiro ponto que eu trabalhei lá, nessa primeira palestra, foi a importância das Smart Cities, dentro das startups, dentro das Smart Cities, e o segundo ponto, né, isso foi na terça, né? Depois da quinta, quando nós voltamos a nos encontrar, foi a questão dos modelos hoje focados em educação. Quer dizer, o quanto que além da tecnologia você tem que trabalhar uma educação. No sentido das pessoas se reaproximarem uma das outras, né? Porque senão o que acontece muitas vezes? E no pós-doutorado eu já estudei um pouquinho isso, né? Eu acabei nesse primeiro momento, primeiro ano do pós-doutorado, me atendo mais a uma cidade, que é a região metropolitana, onde a gente percebe que muitos projetos são muito bem intencionados, só que não são feitos focados no cidadão. A ideia do centrado no ser humano, como a gente sempre diz, né? O projeto é emblemático, a questão da saúde. Então, você tem uma dificuldade, muitas vezes, de fazer agendamento. Não, vamos trabalhar um aplicativo, é muito mais fácil, né? A pessoa vai usar um aplicativo, o médico vai saber se a pessoa vai ou não se consultar, e tudo se resolve. Ele falta um porém. Olha que mais triste isso. A prefeitura vai lá, faz uma licitação, traz uma empresa de fora, a empresa de fora faz um aplicativo. Detalhe, quem que usa hoje o sistema público de saúde? São pessoas menos favorecidas economicamente e com mais idade. Agora, essa pessoa, será que ela vai ter condições de utilizar esse aplicativo? Então, o que foi feito nessa cidade agora, que é da região metropolitana? Olha que interessante. Foi dado 2 passos, vamos pensar assim, para frente, o que é muito bom, e depois teve que dar um passo para trás. E chegou-se à conclusão que o indivíduo que é realmente a ideia do user experience, né, ou deveria ser o principal beneficiário, não conseguia usar o aplicativo. Isso deu um problema gigantesco na cidade. E o prefeito fez? O prefeito contratou 3 telefonistas. Olha que coisa maluca. As pessoas ligam para lá e ela, como se estivesse na tua situação, tem colocado no notebook dela o aplicativo. E ela faz a marcação para o idoso. Então veja que coisa
complicada, né? Quer dizer, você tinha tecnologia, a tecnologia teoricamente devia fomentar relações aí mais céleres, né? Quer dizer, mais rápidas, né? Que você tenha uma relação de custo-benefício mais atraente, mas por quê? Pelo fato de você não ter propiciado junto à ideia do ecossistema uma alfabetização digital, ficou pior. Porque você cria uma sensação de que a pessoa está amparada, do tipo, mas você não estava reclamando? Agora tem o aplicativo. Para de reclamar, qualquer um consegue baixar. No público-alvo, né? Exatamente. É igual você colocar lá a internet no colégio, não tem computador. Ou se tem computador, você não tem uma educação para você ensinar aquele jovem como usar a internet. E fica uma coisa para inglês ver. Você vai lá, inaugura a rede, lá, a fibra ótica, todo mundo bate palma, todo mundo tira foto, e as crianças vão fazer o quê nesse momento? Mas a criança fica o tempo inteiro no YouTube. Lógico, você não teve um processo de educação. Alguém vai ter que ensinar essa criança como é que ela vai utilizar a internet dentro de um processo educativo. Se não for a família, tem que ser professor, tem que ter uma entidade, tem que ter alguém, uma secretaria municipal, muitas vezes, de educação. Então é muito fácil, né? Quer dizer, eu vou lá, faço a inauguração e estratégia Pôncio Pilatos. Lavo a mão e vou embora. E não é assim. É uma necessidade constante de você ter esse contato mais próximo com as pessoas. E a gente cai de volta naquela questão da humanidade, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui da Charlize. Ela perguntou como que as Smart Cities e até a própria tecnologia, né? Com tecnologia ou não, de que forma que elas podem enfrentar esse problema para a gente conseguir trazer mais esse senso de pertencimento das pessoas para as cidades. Olha, eu sou fã, confesso, dos modelos colaborativos, eu vou dar o exemplo da Vila Torres. E é interessante para você ver o quão não é necessária a tecnologia para que você possa, de fato, ter um modelo colaborativo com uma elevada dose, tanto de satisfação dos membros desse processo, quanto da comunidade como um todo. Lá na Vila Torres, o que eles têm? Eles são uma comunidade super carente. Para as pessoas que não conhecem, é uma região que ela fica bem no caminho do aeroporto. E por que muitas vezes nós não vemos? Porque ela está localizada numa região central, mas ela foi, aspas, escondida. De tal maneira que agora mais recentemente foi feito um processo de reуrbanização, só que você reurbanizou, por assim dizer, as principais vias, mas a parte interna da Vila Torres não mudou tanto assim. Agora, o que eu praticamente conheci em loco lá? Eles têm um cursinho comunitário, eles têm uma creche comunitária, a ONG que eu ajudava também segue um modelo colaborativo, eles têm lá uma cozinha comunitária, né? Inclusive o menino lá, que é aluno da Uninter, né? Que ganhou agora o GPR, aquele aplicativo do Papum, foi criado justamente pensando, o Papum é como se fosse um aplicativo de entrega, de um e-commerce de área de alimentos, só que para comunidades carentes. Então ele é de lá. Então veja, existem pessoas, cérebros atuando lá. E por que as pessoas não se desenvolvem? Justamente porque existem essas barreiras, né? Então lá o que acontece? O indivíduo muitas vezes não tem um computador, mal tem um celular. Mas ele criou um modelo aí, sim, inteligente, porque as mães fazem um acordo de sentido, eu trabalho de manhã, você trabalha de tarde, eu trabalho de noite. Os nossos filhos não conseguem muitas vezes ficar na creche. Então eu cuido do teu filho, você cuida do meu, então vamos colocar todos esses filhos nesse espaço, vamos dividir as tarefas, de tal maneira que nós consigamos aí, olha que interessante, nos organizarmos, de tal maneira que as crianças passam a ficar assistidas durante 3 turnos, sem depender diretamente do poder público. E veja, são pessoas muitas vezes que não têm uma faculdade. E por que eles conseguem? Porque existe sentimento do quê? De pertencimento. Um equívoco que depois eu percebi isso, também novamente, analisando a comunidade carente, eles não têm vergonha de dizer que eles moram na Vila Torres. Para eles, inclusive, é sinal de orgulho. Muitos deles estão na 3ª, na 4ª geração. Aonde é que eles se sentem ofendidos? E aí eu também entendo o lado deles. Quando eles vão em espaços onde eles não se sentem acolhidos. Então ele vai num shopping center, muitas vezes, e eu entendo o lado deles, fica todo mundo olhando para eles. Do tipo, você não pertence a esse espaço. Então o que acontece com... Não adianta você falar assim, não, mas Curitiba tem um parque, Curitiba tem a ciclovia. Para ele aquilo não é importante. Porque ele não se sente bem fora da comunidade. Quer dizer, o sentimento de pertencimento dele é dentro da comunidade. Agora saiu, ele não consegue viver aquilo como uma atividade de lazer importante no seu dia a dia. E, professor, quando a gente fala na questão da tecnologia, além dessa questão da humanização, muito se fala também em privacidade, né? Com toda certeza. Além dessa questão aliás, está alinhado com essa questão da ética, né? A privacidade dos dados das pessoas, a própria segurança, né? Exatamente. Até, por exemplo, lá no evento que a gente comentou, né, do Smart City, tinham muitas empresas ali oferecendo monitorização por câmeras, né? Então, em que ponto que fica essa questão da segurança versus ética? Esse é um ponto muito interessante, tanto quando eu fiz lá o processo, né, para entrar no pós-doutorado, a temática primeira que eu ia me ater mais fortemente seria justamente essa, a chamada videosurveillance. Né? Porque nós temos uma série de câmeras hoje nos espaços urbanos e criou-se uma cultura de quanto mais vigilância, mais segura é a cidade. Uma ideia da cidade panóptico, né?
Coloca um monte de câmeras e, teoricamente, aquilo diminuiria a criminalidade. Na cidade e nas próprias casas, né? Nas Todo mundo casas, cada em vez mais todos os tem... espaços, né? Quer dizer, e isso é uma, aspas, meia-verdade. Como eu sempre digo, né? Porque isso inibe determinadas práticas. Agora, o que nós estamos colocando em xeque, sem muitas vezes perceber, é a nossa intimidade. Existe aí, sim, uma discussão filosófica muito importante. Eu queria só trazer de maneira muito pontual à tona, discussão lá para o pós-doutorado, para quem, de fato, como eu, gosta dessas discussões assim, mais abstratas, né? Quer dizer, essa relação de segurança e liberdade. Historicamente, o ser humano está muito mais disposto a abrir mão da liberdade em nome da segurança do que o contrário. Quer dizer, eu não me incomodo muitas vezes de permitir que um ente, que muitas vezes eu nem sei quem que é, coloque uma câmera na minha rua, sob a suposta alegação de que aquilo vai me garantir mais segurança, porque a ideia que eu tenho qual que é? Quanto mais dados meus forem para uma determinada entidade, como por exemplo o Estado, mais seguro eu vou estar. Eu começo a colocar um ponto de interrogação. Né? Até um certo ponto isso eu acho válido, mas espera aí. E quando o Estado começar a interferir na minha intimidade? E depois que você vão abrindo portas, para você fechá-las novamente é muito difícil. E o caso bacana, para quem depois tiver vontade de estudar, nem é sobre cidades, é sobre organizações. É o caso da Target, lá nos Estados Unidos. É um divisor d'águas, assim, né? Porque uma empresa começava a descobrir, a partir desse monitoramento de dados, tanto on quanto offline, de PDV e dados, ela chegava a partir de um processo chamado saturação, que você pega uma série de indicadores e vê quais que batem e quais não batem. Eles conseguiam determinar, muitas vezes, antes da própria menina, o fato dela estar ou não estar grávida. Esse é um caso, depois, quem tiver vontade de estudar, é um divisor d'águas, assim, né? Porque, só para comentar, acho que é legal que nós entendamos os riscos da invasão de privacidade, porque isso aconteceu, isso é real. Depois procura na internet, fala assim, Target, invasão de privacidade. Estados Unidos, em torno de uns 10, 15 anos atrás, aproximadamente, um pai, né, recebeu lá uma carta endereçada à sua filha da Target, né, sugerindo que ela desse uma olhada em determinados itens para a criança. E o pai ficou horrorizado. Ele falou assim, meu Deus, como é que pode, né? Vocês estão mandando isso para minha filha é virgem, e não sei o que mais, e não sei o que, e tal. E fez lá todo, né, enfim, né, um processo meio de showmício, assim, sabe? Fez aquela coisa toda, né? Espetacularizou. E deu 2 meses, o que aconteceu com a filha dele? Estava grávida. E daí acendeu uma amarela e falou assim, como que eu, pai, não percebi que minha filha estava grávida e uma empresa que eu até então mal sabia que existia, sabia. Por esse processo de saturação, né? Então ela pegava dados online, a menina começou a procurar assim, remédio para enjoo, loção sem determinados aromas, e depois, como a Target era muito famosa nos Estados Unidos, ela guardava as loções, é como se fosse uma van nossa, a diferença é que ela é toda vermelha, muito fácil você localizar no cenário norte-americano. Então ela pegava as meninas, o próprio processo de circulação, né? Porque os pontos de venda hoje, para quem é arquiteto como você, né, que isso é muito óbvio, né, mas nem todos são arquitetos, né? Ele está lá não só para impedir furto. Ele faz uma análise dos chamados hot points, né? Quer dizer, em quais lugares as pessoas permanecem mais tempo naqueles espaços. Quais produtos aquelas pessoas olham. Né? Hoje você consegue, através, aí sim, não só da coleta, da mineração, depois a IA que vai entrar para fazer, né, a modelagem, você consegue ver as pessoas do ponto de venda, o que que elas fazem. Ela pega o produto e coloca direto no carrinho, ela pega, olha e coloca no carrinho, ela pega, olha e devolve. Mas espera aí, o mercado está fazendo isso, está fazendo isso. Para todos os efeitos, passaram uma quantidade X de tempo, aquelas imagens são destruídas, não são? Mas quem garante que são destruídas? Quem garante que o mercado não está vendendo essas informações para alguém? Eu não sei. Ah, mas existe uma lei geral de proteção aos dados. Concordo, em gênero, número e grau. Então, como é que a gente recebe ligações de determinadas empresas sem necessariamente ter tendo contato com elas? É uma questão de teoria da conspiração, professor Sérgio? Eu acredito que não. Se esses dados chegaram até lá, porque ou essa empresa de fato foi lá e minerou esses dados, que nem sempre é possível, né? Porque isso envolve uma quantidade muitas vezes grande de dinheiro, mas então ela comprou de alguém. Então, se ela comprou de alguém, como é que esses dados meus, muitas vezes sigilosos, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, chegaram até lá? Porque alguém, logicamente, em algum momento, ou forneceu, ou mesmo nós, ou foi lá e obteve isso de maneira não muito lícita, sabe? É igual a questão do lixo. Nos Estados Unidos, você violar o lixo de alguém é crime. Não sei se todas as pessoas sabiam. Agora, no Brasil, não. E por que é crime? Porque se você viola o lixo de alguém, você sabe exatamente o que aquela pessoa consumiu. E aí, qual que é o problema disso? Só para complementar, para que ninguém fique achando isso, digamos assim, o professor Sérgio ele é preocupado à toa. Vamos imaginar, meu caso. Então, eu consumo determinado tipo de remédio porque eu tenho pressão alta. Só que ninguém sabe. Então, alguém vai lá, pega o meu lixo, descobre que eu tenho pressão alta. E vende isso no plano de saúde.
E daí no ano seguinte, quando eu vou renovar o plano de saúde, a empresa não renova. E ela inventa uma desculpa qualquer, ou eleva muito o preço, e eu muitas vezes falo, pô, agora eu vou ter que procurar uma nova operadora de plano de saúde. Agora, quando que eu, na minha condição de cidadão, vou ter condições de descobrir que, parece uma coisa meio, né? Minority Report, aquele filme, né? Quer dizer, alguém que foi lá no meu lixo e descobriu uma informação minha, vendeu uma outra empresa, e essa empresa, a partir do momento que ela faz aí, sim, essa questão da saturação, pô, hipoteticamente, né? A pessoa Sérgio tem pressão alta, o cara come mal, porque eu vejo lá um monte de embalagem de fast food, sabe de uma coisa? Não renova o plano com ele. A chance que ele tem de falecer ou ficar doente é muito grande. Ah, não, mas aquele outro cara tem vida saudável, porque o cara consome esses produtos. Não, esse cara vamos renovar. Você percebeu o problema? Quer dizer, se por um lado você diminui, quem sabe, a incidência de crimes, por um outro lado, eu não sei o que vou fazer com os meus dados, Andressa. Eu tenho muito medo, sabe? Porque eu não confio muito nas pessoas nesse sentido, porque, e hoje, só para deixar isso mais evidente, a maior parte dos cientistas no mundo hoje, isso é bacana que você que está em casa fique assustado junto comigo, que explicitamente, fora o que acontece no undercover, China, diz passagem muito, né? Estão estudando IA, estudam dentro de conexões com a indústria bélica. Ou seja, você tem um monte de cérebros hoje, no mundo todo, literalmente estudando métodos aprimorados para matar, ferir, intimidar outros seres humanos. Então, você vive uma realidade hoje, onde a maior parte das pessoas que explicitamente, fora as implicitamente, né, estudam IA, e essas pessoas são literalmente pagas para fazer armas cada vez mais mortíferas, drones cada vez mais precisos, eu fico imaginando o que não acontece por baixo dos panos. É assustador, né? É assustador, É. sabe? Então, esse que é o meu medo. A privacidade para nós é importante. Sim. Você só se dá conta disso quando você perde. Realmente. Professor, infelizmente, nosso tempo já está no fim. Passou super rápido. Queria passar para você trazer suas últimas palavras para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu acho que é um grande recado que eu trago, se vocês me permitem fazer uma observação, e veja, não naquele tom professoral, até porque eu também estou conectado à cidade, e longe de mim achar que eu sou um indivíduo aí capaz de mudar a realidade por completo. Também não sou, eu sofro dos mesmos males que todo mundo, né? O trânsito me aflige da mesma maneira que todo mundo e os demais problemas, mas o que eu acharia bacana como recado, se vocês me permitem, é isso. Você que está nos assistindo agora, não espere para fazer isso amanhã. Você deve estar na sua casa, você deve estar em algum ambiente agora nos assistindo, imaginar que você está no escritório. O simples fato de você sair do seu escritório e dar boa noite para a menina que está fazendo a faxina, para você não faz diferença, mas para ela faz muita diferença. Sabe? Ah, professor, eu estou em casa, o que eu posso fazer? Converse com a sua família. Converse com o seu filho, converse com a sua esposa, converse com alguém que está morando com você. Né? Moro eu e o Oliver, meu cachorro, né? Eu vejo só minha namorada e minha família muitas vezes lá no final de semana, mas nesses momentos que eu tenho com eles, eu tento de alguma maneira estabelecer esses elos. Por quê? O que nós estamos vivendo hoje, e isso é muito perigoso, né? E basta a gente pegar o caso do Japão, né? Com quantidades assim, absurdas de idosos que moram e morrem sozinhos, e pessoas, depois, desculpa até entrar nesse um ponto muito delicado, que estão assassinando pessoas muitas vezes doentes lá no Japão. Depois dê uma olhada, é um problema assim gravíssimo, ela não tem asilo, né? E as pessoas não colocam muitas vezes o idoso no asilo porque é considerado desonroso, né, para o asilo. Para o asilo não, para a pessoa, né? Então você tem pessoas muitas vezes que assassinam o pai, assassinam a mãe, assassinam o cônjuge porque a pessoa está doente, o indivíduo, né? A pessoa que está cuidando dele não consegue. Lá a carga de trabalho é muito grande, então não estou culpando o indivíduo que pratica esse tipo de crime, mas por quê? Porque você tem um processo de desumanização. Chega um ponto que você está tão pilhado, que você está tão, digamos assim, assoberbado com problemas, que você passa a enxergar o seu pai, a sua esposa, alguém que está com você, como um estorvo. E dentro de uma relação, muitas vezes, já de debilidade psicológica, você vai lá e pratica um ato tenebroso como esse. Então, como é que você poderia evitar? Não que isso vai resolver. O processo de reumanização começa onde? No teu microcosmo. É você chegar, dar um abraço nas pessoas, sentir, ou tentar demonstrar que as pessoas são importantes para você. Porque isso vai reverberando. É como chegar numa sala de aula. É muito fácil você falar assim, aquela turma não participa, a aula está desinteressada. E você, professor, o que você faz para tornar a aula interessante? Com que bom humor que você chega? Eu tenho meus problemas, todo mundo tem. O único que não paga a conta é meu cachorro, que é o Oliver, porque eu pago as contas dele. Ele tem a vida de rei. Agora, você acha que não tem boletos? Agora, o que você tem que imaginar? Já que todo mundo que tem aqui tá mexendo tem boletos, tirando os bichinhos de estimação. Cara, já que todo mundo tem boleto, adianta você ficar bravo com os seus boletos? Se vai no teu ambiente de trabalho, tente, não é fácil, esquecer isso. Ou tentar tornar isso menos atuante no teu dia a dia. E tente se aproximar das pessoas. Ninguém quer aí que a pessoa vá lá e abrace todo mundo, até porque isso gera um certo desconforto, mas
chegar no teu colaborador e falar assim, cara, você não tá muito legal hoje, sabe de uma coisa? Você quer conversar? Ah, eu queria conversar, eu tô com um problema em casa, posso ir um pouquinho mais cedo? Cara, eu falo para meus alunos, filho, você não tá passando bem? Vai embora, não fique aqui comigo. É esse processo, sabe, Andressa? É reaproximar essas pequenas relações para que a cidade, no final das contas, consiga prosperar. É isso aí, fica o recado então para vocês. A gente conversou então sobre, né, Smart Cities, cidades inteligentes, ética, e o foco é nas pessoas, né, nessa questão da humanização, porque quando a gente trata desse assunto, muito se fala poder público e grandes cidades, isso e aquilo, a gente tratou um pouco disso, mas a gente pensar no que nós, né, como cidadãos, cada um pode fazer dentro da sua própria casa, como o professor falou, dentro da cidade, a gente atuando aos poucos, tornando ela mais humanizada, né? Muito obrigada, professor, pela sua Imagine, obrigado pelo participação de carinho, obrigado hoje. pela atenção. Obrigada a todo mundo também que acompanhou a gente. Eu reforço aqui que teve a pergunta ali também do Elias, né? A nossa palavra-chave é inteligente, tá? Então, o link para vocês garantirem o certificado está aqui, fixado no YouTube. Vocês podem acessar para vocês se inscreverem. Ao realizar a avaliação, a palavra-chave é inteligente, para vocês garantirem o certificado de vocês de 2 horas complementares, tá bom? Então, eu agradeço novamente a presença de vocês e aqui do professor. Muito obrigada e até o próximo Segredos da Arquitetura e do Design.